Boa tarde a todos. Nós somos o grupo formado por Lucas Henrique, Ana Clara, Ana Júlia, Alisson Lucas e André Luiz. Vamos apresentar nosso projeto prático utilizando o Arduino. O objetivo principal do nosso trabalho foi realizar a transferência de água de um recipiente para o outro, de forma automatizada, utilizando uma bomba d'água controlada por um microcontrolador Arduino. Para isso, desenvolvemos uma programação simples, que aciona a bomba quando necessário, demonstrando como a automação pode ser aplicada mesmo em sistemas básicos de movimentação de líquidos. Durante a apresentação, vamos mostrar o funcionamento do circuito, explicar o código que utilizamos e comentar sobre os componentes que fizeram parte da montagem, como o módulo relé, o Arduino e a própria bomba. Esse projeto nos permitiu entender melhor como controlar dispositivos elétricos por meio da programação e reforçou conceitos importantes de eletrônica e lógica de automação. Agora eu irei falar da parte arquitetônica do projeto. Para a parte da bancada, a gente usou madeira. Para os reservatórios, a gente usou vasilhas de plástico de 3 litros. Logo abaixo do reservatório superior, a gente tem a tubulação de sucção e a de recalque. Na parte do reservatório superior, a gente tem também a tubulação de despejo. Junto à tubulação, a gente também tem o manômetro. E do outro lado, a gente tem a parte da automação, com o protoboard, o ralé e o Arduino. Prosseguindo agora para a parte de programação, o código disponibilizado para o nosso grupo foi o com monitor serial, pois seria expressado as medidas, porcentagens e volume do reservatório no decorrer que ele enchia ou esvaziava. Na configuração de hardware, tivemos como especificar a cota máxima, a cota da altura, a cota média, a cota mínima, a cota crítica e o vazio. Então, assim, além disso, a gente também definiu a posição do trig, do eco, do botão 1 e 2, do LED 1 e 2, dos dispositivos, o módulo relay, em que ele controlaria a bomba hidráulica, o estado dos pinos, para ter um controle de como ele ligaria e como ele desligaria. Então, aqui tivemos a área do reservatório, as dimensões dele, a área e a altura, em que são a área útil do reservatório e a altura útil do reservatório. E aqui temos as cotas definidas também. Com isso, temos estes monitoramentos aqui. A distância da água em centímetros, a cota da água em centímetros de H2O, o volume da água em litros, a capacidade em porcentagem e TFB em segundos, tempo que o dispositivo foi acionado. O código acaba sendo bem complexo, bem comprido também. Não tivemos esse tempo todo para ser executado, porém, com o auxílio do professor Stuart, conseguimos êxito nesse projeto. Olá, eu sou o Alisson e agora eu vou explicar um pouquinho de como funciona esse nosso projeto. Bom, inicialmente ele é um projeto de sistema de bombeamento automatizado com controle eletrônico, que simula um processo de transferência de água entre dois pontos. Dois pontos, no caso, são os 2 reservatórios. Bom, e o objetivo principal desse projeto, no caso, é inicialmente conseguir transportar a água do reservatório inferior até o reservatório superior por meio de uma bomba hidráulica, controlada eletronicamente. E esse tipo de sistema ele tem diversas aplicações práticas, como em sistemas de irrigação, abastecimento doméstico e também podemos se dizer na automação industrial. Como a Ana falou e também foi mostrado nas partes anteriores do vídeo, e nesse nosso projeto a gente tem o nosso reservatório de baixo, a tubulação de sucção e a tubulação de recalque com um pequeno manômetro ali do lado. E também temos o nosso reservatório de cima. Inicialmente, quando o sistema é ligado, o Arduino executa o código acionando a bomba. Aí no caso a gente tem a água presente no reservatório inferior
e com a água presente no reservatório inferior, a bomba suga essa água, levando ela pela tubulação de sucção até o nosso reservatório superior. Nesse projeto também temos como medir a pressão tanto da bomba quanto a pressão hidrostática presente no reservatório de cima. Quando quisermos medir a nossa pressão máxima da bomba, fechamos o registro geral, que, como o senhor pode ver na imagem, ele está um pouquinho abaixo do reservatório de baixo. Fechamos o registro geral, ligamos a bomba e vemos a quantos bar de pressão a nossa bomba está operando. Se quisermos medir a nossa pressão hidrostática referente ao reservatório de cima, ficaria um pouquinho difícil por conta que é uma pressão muito baixa, tendo em vista do modo que ela foi instalada. Ficaria um pouquinho difícil de ver. Ficaria um pouquinho difícil de ver quantos bar de pressão tem esse reservatório de cima, visto que o jeito que nós instalamos o manômetro ele não conseguiria ler direito. Mas em outro caso, aperfeiçoando um pouquinho mais o protótipo, conseguiríamos tranquilamente informar a pressão. Vale ressaltar também que todo esse nosso aparato só é possível que controlamos ele de forma automática porque fizemos toda a parte de programação em PDA, ou seja, ele é todo feito de forma automática. Vale ressaltar também que esse nosso projeto ele foi todo pensado para que funcionasse de forma automática, tendo em vista que até mesmo na forma que nós programamos ele na sua programação do código do Arduino, ele tem duas especificações. Poderemos operar ele de forma manual, tendo em vista que teríamos que ficar de olho para quando todo o reservatório de baixo secasse e enviasse toda a água para o reservatório de cima, ele não começasse a cavitar. Então, de forma manual, desligaríamos a bomba a fim porque não teria motivo dela continuar ligada, visto que o reservatório de baixo está vazio e o reservatório de cima já está completo. Por outro lado, também conseguimos programar para que ele operasse de forma automatizada, onde ao ligarmos ele, o reservatório de baixo, ao estar seco, ele pararia de acionar a bomba a fim de